Amados irmãos e irmãs, então no domingo 9 que nós acabamos de ler, o Catecismo de Heidelberg está explicando, começando a explicar o credo apostólico. Então nós temos a prática histórica de usarmos o credo como a nossa confissão e é bom também aprendermos o que nós queremos dizer com as palavras do credo, para que não aconteça que a gente cada vez de novo está repetindo as palavras sem pensar nelas. Isso é realmente tomar o nome de Deus em vão, quando nós não estamos observando aquilo que nós estamos pronunciando solenemente diante do Senhor. O primeiro artigo do credo, então, diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o Catecismo explica nesse dia do Senhor, nesse primeiro artigo do credo, e também no próximo. Então, o Catecismo está usando o domingo 9 e o domingo 10 para explicar a primeira linha do credo apostólico. Então, nesse primeiro domingo 9, ele explica como nós devemos ter confiança no poder criador de Deus. Deus é todo poderoso. Então, nós devemos confiar nisso. Na próxima semana, domingo 10, o Catecismo vai ensinar sobre a providência de Deus, que está ativo sobre a criação, sustentando e dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Então, ele vai nos ensinar a confiar que tudo que está acontecendo em nossa vida tem um propósito. Nada que está acontecendo na nossa vida está fora do domínio e dos propósitos eternos de Deus. Então, a confissão da igreja no Deus Todo-Poderoso nos leva de volta ao início de tudo, né? A criação de todas as coisas, a Gênesis capítulo 1, o capítulo que nós já lemos, e nesse primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O restante desse capítulo, então, vai revelar cada fase da criação de Deus, cada momento novo nessa criação que está em desenvolvimento. E assim, cada elemento sendo criado. Mas vamos olhar mais de perto para esse primeiro versículo, e eu vou fazendo menção do restante desse capítulo. Então, nesse primeiro versículo, tem 5 termos chaves que nós devemos prestar atenção. O primeiro dele é no princípio, que identifica um momento preciso onde a criação veio a existir. Então, houve um momento onde, antes daquele momento, nada existia, exceto Deus, que é eterno. Mas que, a partir daquele momento, então, em momento determinado, todas as coisas vieram a existir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, os primeiros versículos, um texto que normalmente usamos para definir o conceito de fé. Nos primeiros versículos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, antes que a palavra de Deus entrasse em ação, o universo não existia. Então, esse quando marca o momento do pronunciamento solene de Deus no ato da criação. O segundo termo, então, criou. Essa palavra, na maioria das vezes, ela é usada mais para se referir às ações de Deus, os atos de Deus. Por isso, muitos falam sobre uma criação
especial, porque o verbo fazer em hebraico é outra palavra que é mais usada para as nossas ações diárias. Então, Deus, quando Ele cria, quando Ele pronuncia solenemente a sua palavra criativa, as coisas passam a vir à existência não a partir de algo que já existia. Nós já lemos isso, acabamos de ler em Hebreus, o capítulo 11, o versículo 3. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que aparece, vem daquilo que não se vê, daquilo que não se mostra, daquilo que não aparece, daquilo que é invisível. Então, essa criação de Deus é uma criação a partir do nada. O universo não passa a existir a partir de alguma partícula ou molécula anterior, mas senão a partir do pronunciamento solene de Deus. Existe uma expressão em latim, talvez alguns conheçam, ex nihilo, ou do nada. Então, é aquela criação a partir do nada que descreve esse ato criativo de Deus no princípio de todas as coisas. O terceiro termo a se observar é Deus, a palavra Deus. Ninguém precisa conhecer hebraico, mas só para saber que aqui é a forma plural do nome de Deus, por trás tem a palavra Elohim, que é o plural de Eloá. Só que Eloá é usado poucas vezes na Bíblia, geralmente nos livros poéticos. E às vezes é usado só a primeira parte da palavra, a parte resumida, Yah, para se referir a esse Eloá. Então, o uso plural, em princípio, é generalizado, é comum, e a gente não deve colocar muito peso sobre ele, como às vezes pessoas estão fazendo, chegando ao ponto de dizer, embora não seja improvável que isso também signifique, mas chegando a dizer que o nome plural de Deus significa que Deus é triuno. Mas a gente só vai descobrir que Deus realmente é triuno na revelação do Novo Testamento, e não por meio desse nome em todo o Antigo Testamento. Mas a coisa mais forte no uso do plural, no nome de Deus, é porque o hebraico costuma fazer isso de vez em quando, ele pega uma palavra e coloca no plural para tornar essa palavra mais forte. Por exemplo, lá em Jó, nós lemos sobre o behemoth, né, que é um animal forte. Mas se a gente fosse traduzir, literalmente seriam os animais, porque é o uso plural para se referir a um ser. Mas o uso plural é para dizer que aquele animal é muito resistente, tem uma coraça difícil de ser furada. Então, o uso do plural é, às vezes, chamado de plural majestático, plural de exaltação, plural de força, plural de poder. Isso tem mais a ver com o contexto de Gênesis 1. Embora, como eu disse, aqueles que estão sugerindo que é para indicar que as três pessoas da Trindade estavam presentes na obra de criação, não está fora. Mas o poder de Deus em evidência, isso é mais forte ainda nesse primeiro versículo de Gênesis, quando nós lemos a palavra Deus aqui, Elohim. O quarto termo e o quinto são uma endíade aqui, então sendo usados juntos, céus e terra. A palavra céus, talvez na sua Bíblia, às vezes você pode ver alguém que está no singular, em céu. Tanto faz, porque na verdade o termo não define a forma plural. As tradições em português às vezes têm usado o plural porque a forma hebraica da palavra céu já não existe forma singular. Não existe no hebraico singular de céu. Só existe uma forma, e é uma forma, quando a gente está estudando hebraico, a gente fala sobre dual, ou seja, é uma palavra que já se refere a dois. Então já é a própria forma da palavra que indica dois, porque os judeus, o conceito de céu para os judeus é quando ele olhava para cima, o que ele via lá de cima? Ele via água e via fogo. A água da chuva e o fogo dos relâmpagos. Então ele juntou as duas palavras, fogo e água, e então formou a palavra céu.
Então, a palavra céu é a junção dessas duas palavras. Então, ela às vezes é traduzida como plural ou como singular, mas não para definir os níveis de céus, como às vezes exageradamente alguém quer fazer. Os judeus mesmo falavam sobre 7 céus. Então, os céus é todo o espaço que se estende a partir da superfície que é chamado de terra, que inclui também os mares. Então, a primeira palavra que o texto de Gênesis usa, céus, é uma descrição de toda a extensão, não está se referindo ao pó. Ele vai usar outra palavra depois, quando ele vai se referir seco, é que a nossa tradução até diz, chama sobre porção seca. É outra palavrinha, aí é uma referência ao pó. A palavra terra, no princípio, é uma referência a toda superfície que se estende, incluindo também os mares. Então, irmãos, quando nós lemos o relato bíblico da criação, o que realmente salta aos nossos olhos, à primeira vista, não é que Deus está se revelando como um Deus triuno. Isso realmente só vai ser revelado posteriormente. O que salta realmente aos nossos olhos é o poder e a sabedoria de Deus em cada fase, em cada momento, em cada elemento da criação. De fato, aquilo que Deus está fazendo é inimaginável para a mente humana que o homem possa um dia chegar a fazer, apesar das suas experiências. Realmente, o poder de Deus na imensidão do universo e da maneira como ele faz essas coisas surgirem, a ordem que Deus estabelece na criação e cada elemento que faz parte da criação, realmente a gente pode ver muita sabedoria. Quando nós, cada vez que os cientistas estão investigando sobre a criação, cada vez eles estão descobrindo mais coisas sobre a criação que ele não conhecia. Então, a sabedoria de Deus colocou dentro da criação coisas que talvez vai chegar o dia da vida de Cristo e o homem não chegou a conhecer apropriadamente. Penso que isso por causa da entrada do pecado no mundo, que tirou do homem essa capacidade de explorar da maneira mais plena. Então, em cada dia da criação, Deus falou alguma coisa e aquilo veio à existência. Então, em cada dia da criação, cada elemento da criação foi criado a partir da palavra de Deus. Somente no 6º dia, na criação do homem e da mulher, é que Deus se envolve de maneira mais direta na criação, quando faz o homem do pó da terra e depois quando faz a mulher de uma das costelas do homem. E também o fato de que Deus cria o homem à sua imagem. Ele não faz nenhuma das outras criaturas à sua imagem, mas somente o homem ele faz à sua imagem. E o Filho de Deus, que é o eterno Deus, junto com o Pai, posteriormente vai se encarnar e tomar a nossa própria natureza humana, mas esse Filho de Deus estava presente também lá na criação. Quando nós estamos lendo o livro de João, o Evangelho de João, já nos primeiros versículos, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui a nossa tradução verbo é literalmente palavra, hein? Ele era a palavra no princípio que estava criando todas as coisas. Então, todas as coisas vieram à existência por meio dele. A outra passagem que também fala sobre isso
Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Cristo, como a palavra de Deus que veio a se encarnar, estava no princípio da criação, junto com o Pai, como o agente da criação. O agente que procede do Pai, o agente enviado pelo Pai para dar início a todas as coisas. Mas o Espírito Santo também estava no princípio de tudo. Lemos no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu sempre aprendi essa expressão pairava como aquela coisa, aquele ventinho suave, assim. Até eu me lembro que sempre que ia ensinar, sempre as pessoas faziam assim. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mas eu acho muito difícil que a ideia aqui é esse vento suave. Nada aqui indica que esse vento realmente é um vento fraco, mas está realmente indicando que esse vento, que é o agente da criação, o agente criador, ele está colocando em movimento todas as coisas, fazendo todas as coisas existirem. Essa palavra aparece em outras passagens, por exemplo, para descrever o vento que sai da asas de uma águia quando o filhote está caindo e ela precisa equilibrar o filhote no ar e ela bate fortemente a asa para controlar o filhote. E também descreve a ação de Deus libertando Israel do Egito como águia. Então, quando nós olhamos para os acontecimentos da criação que esse vento está causando, realmente é algo extraordinário e até barulhento. Pense, por exemplo, na porção de terra, brotando no meio das águas e se levantando no meio das águas, jogando água para todo lugar. Isso é o que o vento está causando ali, o Espírito está causando. Não dá para imaginar uma coisa suave. Pense na agitação da terra, quando as árvores estavam brotando da terra e crescem sua fase adulta numa fração de segundos. Porque as primeiras plantas, elas não se desenvolveram a partir de vários dias, meses e anos. Mas nós lemos que todas as plantas e árvores foram criadas em um único dia. Então, o que você vê realmente é a terra sendo sacudida e as plantas começando a brotar e árvores grandes até brotando e se erguendo até o céu. É difícil realmente você imaginar uma cena tão... o Espírito Santo tão calmo, mas, mais uma vez, podemos ver o poder do Espírito Santo em ação, criando todas as coisas. Ainda quando descreve a criação dos céus e de repente Deus faz o sol brotar, o sol é silencioso? Não. O sol emite barulho ensurdecedor.
Eu imagino quando Deus diz, haja sol, e o Espírito Santo põe o sol em execução, naquele momento realmente o que nós estamos vendo é o Espírito Santo com todo o poder, fazendo com que o sol comece a exercer a sua função. Então, esse poder do Espírito Santo na obra da criação revela realmente esse poder extraordinário de Deus na obra da criação. Deus ordenando e todas as coisas poderosamente vindo à existência. Então, esse poder de Deus na criação, de fato, é para causar grande temor, é realmente para deixar os corações das suas criaturas bem humildes, porque eles não estão diante de um Deus qualquer, mas de um Deus todo-poderoso, que é capaz de todas as coisas. O Salmo 104 é um salmo que descreve a beleza da obra da criação e a dependência das suas criaturas dele. Salmo 104 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como a cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos cipresses. Os altos montes são das cabras montezinhas, rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação
Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. De fato, as palavras do Salmo 104 devem ser as palavras que devem estar na nossa boca para celebrar o Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Deve causar realmente grande temor no nosso coração. Agora, apesar de tudo que nós ouvimos aqui sobre Deus Todo-Poderoso, sobre a sabedoria de Deus, sobre a dependência das criaturas a Deus, apesar disso, nós sabemos que os ímpios que estão no mundo e, às vezes, o hipócrita que está dentro da igreja, eles fazem pouco caso de todas essas verdades. Eles não se importam, eles desprezam, riem, zombam. E alguns desses ímpios pecadores até procuram confundir a mente dos cristãos, especialmente os jovens, quando ingressam nas universidades, têm de enfrentar desafios como esse, embora não exclusivamente lá. Mas esses argumentos acontecem muito nesse meio acadêmico, por exemplo, quando eles dizem Deus não pode ser todo-poderoso, como a Bíblia diz que é. Aí o argumento, Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele não pode carregar. Deus pode criar uma pedra que seja tão pesada que ele não pode carregar? Não, Deus não pode fazer isso. Então ele diz, ora, se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, então Deus não pode ser todo-poderoso. Logo, não existe Deus. Mas esse tipo de raciocínio é absurdo. É absurdo porque para Deus ser todo-poderoso, ele não precisa se sujeitar às absurdidades dos homens. Deus não precisa fazer coisas absurdas para que ele seja considerado Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa fazer coisas inimagináveis, irracionais e ilógicas. Quando nós olhamos para a revelação de Deus na Escritura, nós vamos descobrir que não é só esse argumento fajuto que esses ímpios perversos criaram, mas a própria Escritura revela que há muita coisa que Deus não pode fazer. Não é só isso não, tem várias coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Mas isso não significa que ele não é todo-poderoso. A Bíblia também diz que Deus simplesmente não pode deixar de existir. Salmo 102, versículo 25 a 27. Ele não pode deixar de existir. É contra a sua natureza. É contra a sua natureza mentir. É contra a sua natureza deixar de existir. E a Bíblia diz ainda que Deus não pode deixar de cumprir as promessas que ele fez ao seu povo. Porque ele é fiel. Deixar de cumprir aquilo que Deus prometeu iria contra a sua natureza. Então, de fato, Deus não pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar. Mas isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Essa é completamente falsa. É tão falsa quanto dizer, faça um quadrado redondo. É sem lógica. Mas a Escritura nos dá a resposta para essas coisas. Deus, ele faz todas as coisas, mas ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não se submete àquilo que os seres humanos acham que ele precisa fazer para provar que ele é. A Bíblia nunca descreve Deus tentando provar a sua existência e nunca mostra os escritores sagrados preocupados em demonstrar a existência de Deus. Deus é todo-poderoso, porque ele pode fazer todas as coisas, sem exceção, que ele quer fazer.
Não há nada que Deus deseje fazer que ele não consiga, que ele não possa, que ele não tenha capacidade. Isso é ser todo-poderoso. É ser capaz de fazer tudo aquilo que deseja fazer. Efésios 1:11 nos ensina isso. Então, esses zombadores de Deus e também os hipócritas que vivem na igreja e que não acreditam nesse Deus Todo-Poderoso. O hipócrita não acredita, mas ele vive como se acreditasse. Ele convive em nosso meio como se acreditasse em tudo, mas ele de fato não acredita. Porque se eles acreditassem, eles temeriam esse Deus Todo-Poderoso que se revela na Sagrada Escritura. Porque esse Deus é para ser temido. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o escritor aos Hebreus. Mas esses zombadores de Deus e também os hipócritas que se escondem na igreja, eles vão ter a recompensa que a sua rebeldia merece. No dia da visitação, quando nosso Salvador Jesus vier para prestar conta com os pecadores desse mundo, o pavor vai cercar o coração desses incrédulos de uma forma tão poderosa como eles nunca viram na vida. Quando Cristo vier do céu com poder e glória, o pavor vai tomar conta do seu coração. Quando eles virem o céu sendo abalado no dia da vinda de Cristo, o mundo se desfazendo em chamas, os céus estrondando e se rolando como pergaminho, conforme a descrição de 2 Pedro capítulo 3, quando o Senhor Jesus vier dos céus e estabelecer o seu trono na terra para julgar e ser glorificado nos seus santos. Cada um será julgado segundo as suas obras. E naquele dia, amados irmãos e irmãs, esses pecadores que vivem dizendo que Deus não existe, ou que vivem hipocritamente, agindo dissimuladamente como se Deus não existisse, naquele dia não vai adiantar de nada a sua descrença. Porque Deus é bem real. E eles saberão que Deus existe. E eles lamentarão o fato de que eles viveram uma vida incrédula. E eles ainda terão de dobrar os seus joelhos diante daquele que é Senhor dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aqueles que eles passaram a vida inteira negando a existência. Agora eles terão de dobrar os seus joelhos diante dele, mas não para receberem qualquer graça e bênção, mas para receberem o justo e merecido castigo no fogo do inferno. Mas para os filhos de Deus, para os crentes, para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que sabem que Ele existe, e para aqueles que se aproximam dEle com fé, com confiança, aqueles que se dobram amorosamente perante o Senhor e reconhecem o seu poder. Para estes santos, Deus é torre forte no dia da angústia. Para este, Deus é um aliado poderoso nas lutas diárias contra os inimigos. Para estes crentes, Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Foi com essa confiança, irmãos, que Abraão, nosso pai na fé, levou seu filho Isaque para ser sacrificado. E preparou o altar, amarrou o menino sobre a lenha e levantou o cutelo para matar o menino e oferecê-lo em sacrifício, conforme o Senhor tinha ordenado. Ele sabia que Deus é poderoso para até trazer de volta a seu filho. Abraão confiava em Deus. Abraão confiava no poder de Deus. Os 3 amigos de Daniel desafiaram o rei Nabucodonosor porque
eles confiavam em Deus. Eles não estavam esperando que eles fossem libertos do poder da fornalha de fogo ardente, mas eles confiavam. E eles disseram ao rei: se Deus quiser, ele nos livrará dessa fornalha e da tua mão, rei. Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ele enfrentou o maior poder temporal da época. Não existia na época, no mundo, um poder temporal maior do que aquele que a igreja romana exercia sobre os príncipes e lideranças do mundo. Dizem que Martinho Lutero, quando compôs o hino Castelo Forte, aquele hino bem conhecido, tomou como base o Salmo 46, que nós já cantamos aqui. E quando ele estava caminhando para o castelo onde haveria de acontecer a assembleia, conhecida como a Dieta de Worms, ele realmente estava com medo. Estava com muito medo. Lutero estava sentindo pavor em sua alma, porque ele sabia que lá dentro daquele castelo existia pessoas que queriam acabar com ele, e queriam condená-lo e queimá-lo na fogueira, porque ele já tinha tentado fazer isso 2 anos antes e não conseguiram. Então, enquanto Lutero estava caminhando para aquele castelo, olhando para a grandeza daquele castelo e pensando nos inimigos poderosos que estavam lá dentro, ele então, se lembrando do Salmo 46, ele disse: castelo forte é o nosso Deus, acima de todos os poderes desse mundo, de todo principado e potestade. E assim ele seguiu confiante e enfrentou corajosamente o poder da igreja quando admitiu todos os seus escritos, mas decidiu não abandonar a nenhum dos seus pensamentos, exceto se ele fosse convencido pela palavra de Deus e não pelas ameaças das autoridades. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, ainda hoje, confessamos essa mesma verdade no Deus Todo-Poderoso. E o credo apostólico, ele coloca na boca da igreja essa confissão. Quando a igreja do Senhor Jesus está confessando por meio do credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deve ser um momento especial para nós. Naquele momento, realmente, nós devemos recitar de coração essas palavras. O hipócrita pode fazer isso junto com todo mundo, mas no íntimo, no seu coração, ele não tem essa confiança. Mas a igreja confessa nas palavras do credo apostólico que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas para não terminar aí, lembre-se que as palavras do credo diz também que Deus é o nosso Pai. Ele não é somente um Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus Todo-Poderoso para toda a criação, mas isso não vai servir de nada para os rebeldes, porque naquele dia, Deus ser quem Ele é, Todo-Poderoso, será a pior coisa que essas pessoas irão experimentar. Mas para nós, os filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, ter Deus como Todo-Poderoso é tê-lo como nosso aliado e mais, tê-lo como nosso Pai. Deus não apenas é todo-poderoso, mas Ele é também o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Filho que está no seio do Pai, o Filho que estava no princípio da criação junto com o Pai, o Filho que é todo-poderoso junto com o Pai. Jesus mesmo declarou isso antes de ser assunto ao céu, após a sua ressurreição. Ele declarou aos discípulos: todo poder me é dado nos céus e na terra.
Esse Filho de Deus Todo-Poderoso, ele não apenas mostrou o seu poder no princípio da criação de todas as coisas, mas ele continua manifestando o seu poder nesse mundo em recriar a sua obra-prima que havia se corrompido. Jesus está recriando no homem a sua própria imagem que havia sido destruída. Cristo está restaurando, recuperando o homem que se perdeu e junto com ele todo o restante da criação. E assim como aconteceu na criação do mundo e do homem, ainda hoje Deus fala. E cada vez que Deus fala, as suas palavras promovem a vida. No princípio do mundo, as palavras de Deus trouxeram a vida e a existência a todas as criaturas. E ainda hoje, o mesmo Deus triuno está trabalhando para a recriação. O Pai continua enviando o seu Filho. O seu Filho continua agindo por meio da palavra. E o Espírito Santo continua executando as ordens por meio de Jesus. Então, por meio dessa obra recriadora, o Filho unigênito de Deus continua gerando filhos e filhas para Deus, por meio da mesma palavra que no princípio do mundo trouxe à existência todas as coisas. Não há poder maior para se manifestar nesse mundo do que o poder da palavra de Deus em trazer de volta à vida pecadores que estavam mortos em delitos e pecados. Enquanto muitos estão buscando sinais e milagres, cada domingo Deus está realizando no meio do seu povo o maior milagre. Por meio da palavra, Deus está gerando vida no coração de pecadores. Não há milagre maior no mundo do que esse. Esse milagre é tão maior que quando nós voltamos ao princípio da criação, nós aprendemos que tudo que Deus criou foi para esse fim. Deus não criou os céus e a terra por causa delas mesmas. Deus não colocou os luzeiros no firmamento por causa da terra. Deus não criou animais e plantas e água por causa das plantas e dos animais. Mas Deus criou céu, terra, luzeiros, água, porção seca, animais, plantas, tudo por causa do homem. Muito mais poderoso e muito mais glorioso é a obra que Deus está fazendo agora por meio de restaurar, de fazer reviver pecadores que estavam perdidos. Como servos de Deus e como servas de Deus, vocês têm alguma razão para temer o mal? Há alguma criatura ou alguma coisa que tenha poder para separar você de Deus? Há alguma razão, irmãos e irmãs, para duvidar de que Deus pode cuidar bem de você, mesmo nas maiores adversidades da vida? Razão para duvidar que Deus pode pegar qualquer coisa nessa vida, até aquelas que estão lhe atribulando, e fazer com que essas coisas, no final das contas, convirjam para o seu próprio bem e para a sua salvação? Não há. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que nós enfrentamos nessa vida situações difíceis mesmo. Que quando a gente olha para nós, às vezes chega ao ponto de dizer, Senhor, eu não tenho mais força não, por favor, vem agora, porque eu não consigo mais não. Acontece mesmo. E às vezes a gente chega assim, à beira do desespero, achando que não consegue dar mais nenhum passo. Mas naquela hora, lembre-se,
Não há inimigo forte que Deus não vença. Não há inimigo grande demais que Deus não derrube. Não há coisa difícil demais que Deus não conheça. Não há coisa impossível que Deus não resolva. Lembre-se, Deus é Deus todo-poderoso e sábio. Porque você é nova criação de Deus, por meio de Jesus Cristo. Você tem a promessa que Deus cuida de você. Ele é Pai fiel. Ele não abandona você, nem mesmo na hora da morte. Ele tem poder para sustentar você. E Ele vai fazer isso, porque Ele quer. Ele é o seu Pai fiel. Amém.